Depois do deserto e depois do silêncio, Jesus volta a Galileia. É ali, entre caminhos simples e margens conhecidas, que começa a surgir, de modo visível, aquilo que ele veio anunciar. Um convite rápido. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixa o seu like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo e compartilha com outras pessoas. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essa mensagem mais longe. Agora, vamos entrar nessa passagem. Jesus começa a dizer: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. E, à beira do mar da Galileia, essa palavra já começa a reunir rostos, nomes, histórias. Ele vê Simão e André, chama os dois. Mais adiante, vê Tiago e João, e também os chama. O reino, que havia sido anunciado, agora começa a ganhar forma em pessoas concretas que deixam para trás a vida de antes e se põem a segui-lo. Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22 não é um episódio solto. Ele deve ser lido como continuação imediata de Mateus capítulo 4, versículo 17. Depois de anunciar que o reino está próximo, Jesus começa a reunir concretamente aqueles que formarão a comunidade do reino. Por isso, o chamado dos primeiros discípulos não é detalhe biográfico nem nota de passagem. É a primeira manifestação histórica daquilo que Jesus acaba de proclamar. O reino deixa de estar apenas no nível da palavra anunciada e começa a tomar forma visível numa comunhão real. A cena acontece às margens do Mar da Galileia. Literalmente, é o mundo normal da pesca, trabalho, fadiga, sustento. Mas esse mesmo espaço pode ser lido em profundidade. O mar aparece como figura do mundo humano, marcado por mudança, instabilidade e risco. E Jesus surge exatamente ali, não fora da história, não longe da vida concreta. Ele encontra seus discípulos no interior do cotidiano. O Senhor não espera uma existência ideal para chamar. Ele entra na vida real, onde os homens trabalham, lutam e tentam permanecer de pé. Quando Mateus diz que Jesus viu dois irmãos, não fala apenas de um olhar exterior. Há aqui uma iniciativa profunda. Cristo não nota somente a profissão deles, nem a condição social em que se encontram. Ele vê, conhece, escolhe e convoca. O discipulado não nasce, antes de tudo, de uma busca humana, mas da iniciativa soberana do Senhor. E o centro dramático da cena está justamente nisso. Jesus fala, e sua palavra tem força de atração e de transformação. Ele não apresenta um plano detalhado. Não negocia. Não convence pouco a pouco. Sua palavra é eficaz. Desde o começo, sua autoridade aparece como o poder real de mudar vidas. É significativo que os primeiros escolhidos sejam pescadores, homens simples, homens do trabalho manual. A obra que Cristo começa não se apoia no prestígio dos convocados, nem em sua influência, nem em sua eloquência. Ela nasce entre os pequenos, para que se torne evidente que sua fecundidade vem de Deus. E há mais, Jesus os chama enquanto trabalham. A vocação não despreza a vida comum, ela a intercepta. O trabalho anterior não é negado, torna-se imagem e preparação da missão futura. Mas deixa de ser o centro. O seguimento de Cristo passa a reorganizar tudo. A primeira define o discipulado como adesão pessoal a Jesus. Segui-lo não é apenas andar atrás dele, é entregar-lhe o rumo da própria existência. A segunda mostra que a vocação é também obra do Senhor. Eu vos farei. Cristo não apenas chama, ele forma, transforma e capacita. Por isso, pescadores de homens não é figura decorativa. É participação real em sua obra salvadora. Quem antes retirava peixes das águas passa agora a colaborar para retirar os homens da dispersão, do pecado e da morte, conduzindo-os à comunhão com Deus. Mateus usa um advérbio decisivo, imediatamente. Aqui a narrativa toca um ponto essencial. A verdadeira fé não se entrega à procrastinação quando a palavra de Cristo se impõe. Os discípulos ainda não viram tudo, ainda não receberam o quadro completo do caminho, ainda não possuem garantias humanas. E, mesmo assim, confiam. Por isso, o abandono das redes não é mera troca de ocupação. As redes representam o trabalho, a experiência, a segurança do cotidiano, tudo aquilo que até então organizava a vida. Deixá-la significa permitir que Cristo se torne o novo centro. O valor do gesto não está no preço do que se deixa,
mas na soberania daquele a quem se responde. A segunda cena do Evangelho aprofunda ainda mais a radicalidade do chamado. Tiago e João não deixam apenas as redes, deixam também o barco e o Pai. E cada elemento carrega um peso real. As redes apontam para o labor, o barco, para a estrutura concreta da vida passada, o Pai, para o vínculo afetivo e familiar mais forte. Seguir Cristo, então, não toca uma parte apenas da existência, toca a existência inteira. Isso não significa desprezo pela família, nem fuga irresponsável das obrigações naturais. Significa que até os bens legítimos devem ser postos sob a supremacia do reino. Nada pode ocupar o lugar que pertence ao Senhor. E há ainda outro detalhe decisivo: Jesus chama irmãos. E chama em pares. Desde o começo, a vocação possui forma eclesial. Cristo não reúne seguidores isolados. Começa a formar uma comunhão. A igreja aparece aqui em embrião, chamada pela palavra de Jesus, organizada em fraternidade e orientada para a missão. Por isso, o discipulado é pessoal, mas nunca solitário. Quem responde ao Senhor entra num corpo. E esse corpo nasce não do entusiasmo humano, mas da palavra eficaz de Cristo, que chama, transforma e reúne. Em síntese, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22 mostra o começo visível da comunidade do reino. Jesus chama, Jesus transforma, Jesus reúne, e os discípulos respondem, deixando trabalho, segurança e vínculos para reorganizar toda a existência a partir dele. Desde o início, o discipulado é inseparável da missão. Quem segue Cristo não apenas permanece ao seu lado, entra em sua própria obra de salvação. O que nasce aqui não é só a história de 4 homens, mas o princípio visível da igreja, uma comunidade fraterna, formada pela palavra do Senhor e enviada a colaborar na reunião dos homens no reino.